A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 4 na classe dos juvenis da escola dominical. Falaremos sobre o tema hedonismo, ser feliz a qualquer custo. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e semanalmente temos o nosso encontro marcado por aqui. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. E se você quer aprimorar a sua missão de ensinar a palavra de Deus, eu tenho aqui na descrição o primeiro link do treinamento Transforme Suas Aulas. Você vai assistir na tela do seu celular, ou no seu tablet, ou na sua TV, quantas vezes você quiser cada uma destas aulas. Nelas você irá aprender como planejar uma aula, como preparar uma aula. Você também irá aprender como aplicar uma aula, ensinar o aluno a tirar aquilo que aprende da teoria e colocar na prática no dia a dia. E você vai aprender também técnicas para ensinar de formas diferentes, porque os alunos aprendem de formas diferentes. Uns aprendem só escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem interagindo. Tudo isso e muito mais é o primeiro link aqui na descrição. Clica nele que eu te espero lá no treinamento Transforme Suas Aulas. Bom, pega a Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Hedonismo, ser feliz a qualquer custo. O texto bíblico em classe, destacado aqui, está em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Eu vi uma cena do filme A Forja, que está aí em destaque nos cinemas do Brasil, e numa das cenas, um homem já de uma certa idade ali, aquele ator falando com um jovem, e ele diz, olha, aceitar a Jesus é fácil, é simples, a questão é se tornar discípulo. E o jovem pergunta para ele, mas como assim? É porque tornar-se discípulo significa morrer todos os dias, não é? Então Paulo escreve aqui, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Concupiscências são desejos descontrolados. Nós sentimos desejos. O desejo em si, sentir o desejo em si, é pecado? Não. O pecado está quando alimentamos desejos pecaminosos. Porque o pecado, ele está em nós. Então, os desejos estão em nós. Qual é o problema? Quando eles são alimentados ou quando nós deixamos que eles nos dominem e quando nós permitimos ser controlados pelos desejos. Muito bem, a leitura bíblica em classe está aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Eu quero destacar aqui o primeiro versículo que diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos, encorajamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, num primeiro momento, a gente já pode dizer que a vida cristã, ela é uma caminhada de crescimento, ela é uma jornada de maturidade. Anotou aí? A vida cristã é uma caminhada de crescimento, é uma jornada de maturidade. Veja que ele diz aqui, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. É como a vida humana, a vida cristã se assemelha à vida humana. Nasce o bebê e esse bebê vai crescendo, vai amadurecendo, fase por fase, uma coisa de cada vez. Aliás, um parênteses aqui, responde para mim nos comentários. Como está aí na sua igreja? Falando aqui de fases de crescimento e amadurecimento, como está aí na sua igreja, jovens e adolescentes? Eles estão misturados?
Fala para mim aqui nos comentários. Os jovens e adolescentes na sua igreja estão misturados? Se estão, o que você pensa sobre isso? Escreve aqui para mim nos comentários. Muito bem. Bom, vamos ver aqui o que é o hedonismo, tá? Segundo o dicionário teológico, primeiro tópico aqui. Hedonismo é uma doutrina filosófica da época pós-socrática, segundo a qual o prazer individual imediato é o supremo bem da vida humana. Essa palavra tem origem no nome de uma deusa da mitologia grega que representava o prazer. Tá? Então, a ideia dessa filosofia parte do princípio de que os seres humanos devem buscar todos os seus desejos e buscar o que acredita ser a felicidade, mesmo que para isso tenha que prejudicar o próximo, agir sem ética, quebrando esses e demais princípios bíblicos. Tá? Ou seja, não há limite na busca pelo prazer. É o prazer pelo prazer. Os fins justificam os meios. O importante é ter prazer. O importante é ser feliz. É isso que importa. E cuidado, porque filosofias como estas estão inseridas em muitas pregações. Tá? Como nós temos hoje uma mistura de pastores e de terapeutas no altar, nós temos uma mistura de pregações com palestras, coaching no altar, muitas palavras ligadas a estas filosofias contrárias à palavra de Deus são ditas no altar. Precisamos tomar muito cuidado, principalmente quando ensinamos e pregamos para jovens e para adolescentes. Imagine você dizer assim: Deus quer te ver feliz. Quando você diz isso para um adolescente do altar, isso soa como uma verdade absoluta. E aí, se ele vai olhar para a própria Bíblia e fala: peraí, como assim? Ana estava chorando e a Bíblia diz que foi Deus que não permitiu que ela engravidasse. Jó perdeu tudo e a Bíblia diz que foi Deus que permitiu. Então, não combina com isso. Então, cuidado com estas expressões terapêuticas usadas no altar. Tá? Cuidado com isso. Pregação é pregação, não é sessão de terapia. Então, Deus quer você salvo, não quer você feliz. Porque a verdadeira felicidade está na salvação em Cristo Jesus. A verdadeira felicidade, ela se encontra numa vida direcionada para a eternidade com Deus. Porque senão, não é a verdadeira felicidade. E aí, esta filosofia, ela vai trazer então essa ideia de busca o prazer. Você nasceu para ter prazer. O sentido da vida é o prazer, independente do que você tenha que fazer. Independente de quais métodos ou mecanismos você tem que usar. O importante é o seu prazer. Mas isso é um engano. Tá? Isso é um engano. Muitos seguem o hedonismo como estilo de vida, ainda que nem mesmo conheçam o termo. Apesar da pregação do evangelho nas mídias sociais, nos canais de TV e nos vários trabalhos evangelísticos, a iniquidade está crescendo de tal modo que pode contaminar até crentes, se não vigiarem. Tá? Então, por exemplo, segundo o hedonismo, não tem problema algum comer em excesso, glutonaria. Nós estamos vendo agora a obesidade, muita gente querendo normatizar a obesidade, né? Romantizando a obesidade. Né? Não tem problema embriagar-se ou entregar-se à sensualidade, como se não houvesse amanhã e nem um Deus a quem prestar contas. Tá? Então, de novo, o que vale é ser feliz. Os fins justificam os meios. Tá? O importante é que você esteja bem consigo mesmo. É isso que é importante. Tá? Então, a mentalidade hedonista busca o prazer pelo prazer. Vamos achar aqui, ó, Eclesiastes, achei na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 11, esse texto aqui, ele é muito forte. Olha Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. Anota aí para você levar para a sala de aula.
Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Ou seja, faça o que você quiser. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Traduzindo, diferentemente do que o hedonismo ensina, haverá uma prestação de contas. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, ok? Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é escravo das consequências. Você é livre para semear, mas é escravo da colheita. Muita gente vai reclamar daquilo que vai colher na eternidade. E vão querer colocar a culpa em Deus. Mas, na verdade, a culpa é do ser humano. Porque está semeando para a sua própria ruína, para a sua própria condenação. Muito bem. Olha só. Então, veja então que há uma prestação de contas. O primeiro tópico termina dizendo: não tenha medo de pregar a palavra de Deus, mesmo que para isso você tenha que sofrer zombarias. Saiba que a sua missão não ficará acabada e inacabada e Deus irá recompensá-la. Tá? Então, inclusive, eu aproveito aqui até para dizer algo que eu tenho pensado nestes dias. Responde aqui para mim nos comentários. Você deve ser líder aí de adolescentes, pastor de uma igreja, enfim. Qual é o critério que vocês têm usado para chamar pregadores para jovens e para adolescentes? Eu tenho percebido que o critério não é a Bíblia. O critério é se ele envolve. E aí os pregadores de jovens que mais fazem sucesso é aqueles que envolvem os jovens. É aqueles que mexem com as emoções dos jovens. O jovem precisa ser levado à razão. O culto é racional. Então, é de forma racional que a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que mexer com emoção e com razão. Mais com razão do que com emoção. Se o resultado de mexer com a emoção é porque mexeu com a razão, por quê? Porque só quando mexe com a razão é que é a mudança de comportamento. Se não mexer com a razão, não haverá mudança de comportamento, como nós temos visto. Aí a gente reclama. O jovem está na igreja a vida toda e não muda. Ele está escutando o quê? Nós estamos pregando o quê para ele? Estamos pregando a palavra ou estamos apenas usando um texto para falar para eles sobre o seu prazer, sobre a sua vida, que Deus se importa com eles, que eles são a última bolachinha do pacote? Pense nisso. Muito bem. Bom, tópico 2. Nós temos aqui as consequências do hedonismo, tá? Sentimentos ruins. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. E se você quer aprimorar o seu trabalho como professor da escola dominical, clica no primeiro link aqui na descrição, porque tem um treinamento muito legal aguardando você para lhe ajudar a preparar melhor as suas aulas, a planejar melhor as suas aulas e a diversificar as suas aulas. Você será um professor igual aqueles aparelhos antigos de som, sabe? O 4 em 1. Seus alunos vão ficar, meu Deus, onde estava esse professor? Que aula legal! Porque você vai aprender como dar uma aula, a mesma aula, mas de formas diferentes. É isso mesmo. Clica no primeiro link aqui. Sentimentos ruins. O hedonismo, aqui as consequências do hedonismo, tá? O hedonismo tem atraído muitas pessoas que, sendo enganadas, passam a ter a alma adoecida com sentimentos ruins, como a ganância, a inveja, a culpa, o vazio existencial, a mágoa e a frieza espiritual. Ei, frieza espiritual, não é mágoa, dificuldade de perdoar. Essa ideia enganosa de viver sem limites traz insegurança emocional, além de muitos males, não só para o presente, mas também para o futuro. Tá?
Então veja, vivem de acordo com o que querem. Anote aí, viver de acordo com o que se quer é exatamente o oposto da proposta do Evangelho. Anotou? Vamos anotar? Vamos anotar? Ó, viver de acordo com o que se quer é exatamente o oposto da proposta do Evangelho, tá? É o oposto. Não é isso que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe uma vida de renúncia aos próprios desejos, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá? Jesus falou que um dia todas as nações serão reunidas para serem julgadas diante dele, que como um pastor apartará os bodes das ovelhas. Irão estes para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Aqueles que não se arrependerem de seus pecados e buscaram somente os prazeres desta vida vão enfrentar o tormento eterno, o inferno. Não é questão de assustar, mas é uma realidade. O inferno não foi criado, não foi preparado para o ser humano. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora, veja, a escolha é do ser humano. O ser humano não poderá reclamar, ou o ser humano não terá, não é justificativa, ele não terá, faltou aqui para minha palavra, mas o ser humano não terá razão quando reclamar que está no inferno por toda a eternidade, porque durante toda a sua vida aqui nessa terra foi lhe apresentado um caminho. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há o que reclamar. É uma questão de escolha. Eu coloco diante de vós a vida e a morte. Então é uma questão condicional. Vida eterna ou morte eterna. A escolha do homem. Deus projetou e planejou a nossa salvação através de Jesus Cristo. Agora, se não há arrependimento, é por isso que o céu não é para emocionados, o céu é para transformados. O céu não é para emocionados, o céu é para transformados. Tá? Então, a nossa vida tem prazer, tem alegria, tem alegria. Agora, nós não vivemos, o verdadeiro cristão, ele não vive em busca do prazer pelo prazer. Porque o seu maior prazer é agradar a Deus. Que muitas vezes significa que a sua carne terá que ser renunciada. A gente renuncia prazer carnal por causa do prazer espiritual. Entende isso? Isso é ser cristão. Por isso que eu vou repetir. Viver de acordo com o que se quer é exatamente o oposto à proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é sacrificar a carne todos os dias e não se alimentar dos prazeres. Porque, eu repito, o prazer do cristão é fazer a vontade de Deus, assim como o prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. Tá? E por último aqui, diga não ao hedonismo. De que forma? A gente até já foi aqui falando, né? Então, como dizer não ao hedonismo? Esta filosofia antropocêntrica, egocêntrica, que as pessoas vivem em busca do prazer pelo prazer. Como não se entregar ao hedonismo? Primeiro, vivendo de modo a agradar a Deus. Nossa vida é para agradar a Deus. E para agradarmos a Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie nossas atitudes, guie as nossas escolhas, guie as nossas vontades. Veja, Romanos 8 e 14.
Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Tá? Então, como é dizer não ao hedonismo? Viva uma vida que agrade a Deus. Mais do que amar é agradar. Ou tão importante quanto amar é agradar. Ou amar é agradar. Quem ama, agrada. Quem ama não diz, eu vou viver minha vida e quem quiser que venha atrás de mim. Isso não funciona nem nos relacionamentos humanos. No casamento, a esposa vive para agradar o marido e o marido para agradar a esposa. Essa bagunça dos casamentos, tanto adultério, tanta separação, tanto divórcio hoje em dia, é porque estão tentando permanecer casados, cada um vivendo para si. Não funciona nem nas amizades, não funciona nos casamentos, não funciona nem numa sociedade. Não funciona. Porque o verdadeiro amor, a verdadeira comunhão está em pensar no outro, em olhar para o outro. Né? Então, o oposto do hedonismo é viver uma vida que agrada a Deus. Quer comais ou bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. De que forma? Não sendo guiado pela carne. A sociedade hedonista em que estamos inseridos faz um forte apelo ao sexo. As pessoas estão incentivadas a ter uma vida sexual ativa antes mesmo de casar, fazendo o que bem desejam. É por isso, de novo, que hoje há uma ruptura muito grande dos relacionamentos, a coisificação do ser humano, não é? A experimentação cada vez mais cedo da vida sexual e a banalização dos relacionamentos. Eu estava vendo uma série do príncipe Harry e a sua esposa Meghan Markle. A gente sempre tem que fazer, né, os filtros necessários, mas eu assisti essa série, está na Netflix, e veja que ele abandonou a realeza, ele abandonou seu título real de príncipe, ele abandonou tudo que aquilo representava para viver um grande amor. Essa é a grande verdade. Ele encontrou uma mulher que tem ideais parecidos com o dele, né? Ele tem uma personalidade muito parecida com a mãe dele, a princesa Diana, que morreu há mais de 20 anos atrás. E por causa de um amor, e para viver esse amor, ele abriu mão de títulos, abriu mão de tudo, por causa desse amor, né? Para agradar a sua esposa. E assim, quando você assiste a série, gente, do céu ao inferno, não é? Das trevas para a luz, uma coisa assim, não dá para imaginar, né? Então, eu quis assistir até para entender. Então, veja, a gente precisa renunciar. Não é a carne que tem que nos controlar, é o Espírito que tem que nos guiar. A carne precisa ser renunciada. Então, a pergunta a se fazer todos os dias é: o que eu preciso renunciar hoje para agradar a Deus? Amém? Vamos deixar essa pergunta no ar. O que eu preciso renunciar hoje para agradar a Deus? Gálatas 5, 24, Gálatas 2, 20, Marcos 8, 34. Tá certo? Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima semana com mais uma aula falando sobre o relativismo. Nossa, essa revista é demais. Te vejo na próxima aula. Deus abençoe. Até lá.